Meio-dia, 40 minutos, TH Mais Notícias está de volta e olha só que número impressionante. Foram registrados só ontem em Rio Preto 8 incêndios em diferentes pontos da cidade. A informação é do Corpo de Bombeiros. Um deles foi bem próximo a um conjunto de condomínios de prédios. Joyce Cremonese está no local e traz pra gente as informações. Joyce, alguém ferido? Boa tarde. Boa tarde, Mel. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Não, graças a Deus, ninguém ferido. Mas realmente os moradores, né, desse condomínio de prédios ficaram muito assustados, principalmente com a fumaça e por conta de onde o fogo chegou, né? Eu vou pedir para o Alcino Medeiros mostrar para a gente. Aqui desse lado, né, a gente tem aqui a área que pegou o fogo e o muro, né, desse condomínio aí de prédios. A gente vê as marcas, né, altas, assim. O fogo realmente chegou até alguns pontos, né? A gente vê ali que a concertina, ela acabou sendo ali destruída pelo fogo. Então, realmente trouxe muito desespero para os moradores desse condomínio. Muitos, inclusive, relatam que precisaram sair de casa por conta da fumaça que invadiu aí os apartamentos, né? Uma fumaça muito intensa, já que ontem à noite ventava bastante também. Então, isso foi por volta das 10 da noite. Então, esses moradores ficaram bem assustados. Inclusive, alguns tentaram aí ajudar, né, a conter as chamas, mas o Corpo de Bombeiros foi acionado, né, nesse caso. Essa aqui é uma área grande de vegetação. Lá em cima a gente vê ainda que o mato está bem seco, então não precisou de muito, né, para que o fogo se alastrasse aqui por essa área de 37 mil metros quadrados, né, equivalente a mais ou menos 5 campos de futebol. Eu conversei com o Tenente Marcos Vinícius, do Corpo de Bombeiros, que foi quem atendeu essa ocorrência, e ele deu mais detalhes para a gente de como que foi o trabalho, né, do Corpo de Bombeiros ontem à noite aqui nesse local que fica no bairro Vila Cassini. Vamos ver. As chamas já estavam bem intensas, né? E as equipes que chegaram até o local precisaram, inclusive, de apoio para poder fazer o trabalho, visto que, né, a vegetação nessa época do ano e a umidade relativa do ar bem baixa, e isso dificulta bastante, né, o nosso trabalho. E o fogo ali chamou a atenção porque chegou bem próximo dos prédios, né? Isso traz algum risco também para a população? Essas áreas, elas precisam, né, de uma maior atenção? Sim, é por isso que nós aconselhamos a todos, né, para que limpem os seus terrenos, né, tirem o que a gente chama de biomassa, né, essa quantidade de mato, porque nessa época do ano eles ficam bem secos, bem propícios a serem incendiados. Então a gente pede para que seja retirado dos terrenos essa quantidade de mato e, se possível, se faça aceiros, né? Então uma faixa bem larga, sem mato, sem vegetação alguma, quando estiver próximo de residências. Essa época do ano em que a estiagem ela é muito severa na nossa região, qualquer ação pode contribuir sobremaneira para incêndios dessa magnitude que nós vimos ontem, né? Realmente, qualquer ação, principalmente humana, né? Aliás, já tem estudos aí, né, que comprovam que a maior parte desses incêndios são provocados por ação humana. Como o tenente disse, nessa época do ano o mato está seco, então não basta, não precisa de muito para que o fogo se alastre, né? Então, realmente, essa outra questão também dos aceiros, né, próximo aí às residências é muito importante. Aqui é uma área de mata bem grande, então realmente é necessário ali em cima, ó, a gente vê que a árvore, ela quase que invade, né, o prédio. Então, realmente são necessários esses cuidados para evitar aí que o pior aconteça. Inclusive, ontem foram registrados 8 focos de incêndio em várias regiões aqui de São José do Rio Preto, e não só em São José do Rio Preto, como também em toda a região, aqui em outras cidades, onde o Corpo de Bombeiros aqui de São José do Rio Preto atende. E eles até reforçam, né, que por conta dessa quantidade de incêndios nessa época do ano, muitas vezes as equipes ali, elas precisam se dividir ou até demoram um pouco para chegar. Então, realmente, a gente precisa redobrar a atenção e denunciar. Se você ver algum suspeito, alguma pessoa entrando numa área de mata que é suspeito, você pode ligar no 181, que é o telefone da Defesa Civil, 193 é o telefone do Corpo de Bombeiros, caso tenha um incêndio, e também para a polícia no 190, caso você veja algum suspeito, aí alguém que possa ter ateado fogo em alguma área de mata. E o puxão de orelha também para os moradores. Nada de colocar fogo em lixo, né? Querer ali, quero tirar um mato da área, vou colocar fogo. Não faça
faça isso, porque você pode perder ali o controle, pode se machucar, até tirar a sua própria vida numa situação como essa. É muito sofrimento, é muito transtorno, não é, Joyce? Eu moro nessa região da cidade, distante dali, mas nessa região. E logo que acordei, logo que abri a porta, aquele cheiro intenso de fumaça ainda por conta, muito provavelmente, desse incêndio que a Joyce está mostrando aqui pra gente. Então, se você ver alguma situação, como disse a Joyce, denuncie, faça aí a sua parte para contribuir com a sociedade, porque os transtornos, o sofrimento é intenso demais. Eu conversando com uma amiga que tem uma parente que mora em um desses prédios, Joyce, a menininha dela estava internada no fim de semana com bronquiolite. Aí você imagina uma criança que acabou de ter alta ali da internação por conta de problema respiratório, tendo que ficar do lado dessa situação. Ela saiu de casa, claro, não teve como continuar por ali. Joyce Cremonesi falando ao vivo de São José do Rio Preto, muito obrigada pelas suas informações de um grande incêndio, um dos grandes incêndios, então, registrados nesta terça-feira em Rio Preto.